Quiz da Previdência. Realização Maria Fernanda Mascaro, Advocacia. Doutora Fernanda, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Solange, boa tarde a todos. Natal tá aí, né? Depois da manhã aí já é Natal. E hoje eu queria bater um papo com você, né? Porque eu acho que tem muitas pessoas que estão aí na fila para aposentar e vai ficar sem o presente do Papai Noel. Olha, Solange, não é bem assim, porque o INSS é um serviço público essencial e não fecha mesmo nessa época do ano mais festiva. Não existe férias coletivas para os servidores no final do ano. Tanto que muitos dos meus clientes tiveram perícias agendadas para dia 24 de dezembro. E estão me ligando, será que eu vou ser atendido? Na programação das agendas do perito vai ser atendido, até mesmo porque se não fosse ter atendimento, não abriria a agenda no sistema para que os cidadãos, os trabalhadores, as pessoas que estão precisando de benefícios tivessem esses agendamentos lá. Então, se você receber um agendamento no 24 de dezembro, ser atendido, tá? No dia 26 de dezembro, a mesma coisa. Dia 30 de dezembro, a mesma coisa. Assim, é um serviço público essencial, não para. Isso é uma grande dificuldade das pessoas entenderem quando eu digo que, por exemplo, o meu escritório não fecha. E realmente não tem como fechar. Eu trabalhando nesse ramo, como é que eu posso desamparar as pessoas neste momento se vai ter essa programação toda? Claro que a gente, naquilo que pôde antecipar, a gente já passou as orientações, a gente já entregou os comprovantes dos agendamentos, mas está fazendo tudo isso, está acompanhando também posterior a esses agendamentos. No dia 25 não vai ter funcionamento, não vai ter expediente para o INSS para lugar nenhum, né? Mas nós temos que entender, fora a data festiva, tudo está funcionando normalmente. E na minha mente eu achava que estava tudo em férias. Só voltaria lá no meio de janeiro. Não, não tem como fazer isso porque as pessoas dependem disso para ter renda, né? É fonte de você obter o seu benefício. Os bancos fecham? Podem fechar? Os postos de saúde fecham? É o fórum que fecha. Existe o recesso forense, que é o fechamento do poder judiciário e a paralisação dos prazos. Do dia 20 de dezembro a 20 de janeiro, os prazos estão suspensos, tá? Mas aqui já foi agendado. O recesso forense mesmo, que é o fechamento, é agora do dia 20 de dezembro ao dia 6 de janeiro. Realmente, você for lá no fórum, vai estar com as portas fechadas. Mas existe um esquema de plantão judiciário. E aí lá vai ter todas as informações dos plantonistas. Os guardas vão poder informar se tiver alguma emergência, uma urgência. Eu me recordo já um final de ano que nós precisamos fazer um serviço véspera de Réveillon, foi isso mesmo, em uma cautelar de busca e apreensão de uma menor que estava em maus tratos. O vizinho comunicou para a avó da criança que a criança estava abandonada num corredor com a fralda, que ela viu a criança abandonada no período da manhã e à tarde estava no mesmo lugar, toda suja e chorando. E o portão fechado, a pessoa não tinha como entrar lá. Então, nós precisamos entrar com pedido de uma cautelar e resgatar, apreender essa criança desses maus tratos. Aí nós conseguimos, através de um plantonista, um juiz plantonista, que despachasse autorizando e dando ordem para arrombamento desta casa e retirar aquela criança que estava em flagrante situação de perigo. Então, na realidade, né, nós que estamos agora, o Natal aí está próximo, se você tem coisa agendada, vai acontecer.
se tiver alguma coisa de urgência, também vai, mas a rotina continua. Isso, exatamente. Existem questões que o tempo urge, né? Não tem como esperar. Como é que eu poderia largar aquela criança lá, num corredor, até virar o ano? Voltar depois do dia 7 de janeiro? Provavelmente essa vida iria perecer, não é? A gente poderia aguardar para socorrer uma menor? Ela não tem como se defender. Você não sabe, nós não sabíamos se o pai e mãe esqueceu lá, se abandonou realmente, se os pais morreram. Então, assim, tinha uma situação de incerteza. Tem que ser socorrido naquele momento. Então, se você estiver numa situação grave, com certeza você tem um contato de um advogado da sua confiança para entrar em contato, né? Porque provavelmente todos os escritórios estarão fechados, mas com certeza um advogado da sua confiança não vai deixar de lhe atender ou de indicar alguém que saiba que esteja na comarca, que possa estar prestando esse socorro diante de uma necessidade que venha ocorrer. E também, né, doutora, a pessoa pode também ligar na polícia, né? Né? E tá aí fazendo socorro, né? Sim, existe o plantão da delegacia. Lá o serviço também não para. É um serviço público essencial, que funciona 24 horas. Lá não é nem só no horário do expediente. O INSS é só das 7 às 5 horas da tarde. Na Central 135 por telefone você consegue em outros horários. Mas a delegacia, por exemplo, não fecha. Nós sabemos que tem o plantão lá 24 horas. Então, esses serviços não tem essa questão de feriado, né? Existe uma escala de um atendimento diferenciado, de um atendimento com uma um menor fluxo de pessoas, menor fluxo de atendentes, mas não quer dizer que você não tem o serviço público à sua disposição, está à disposição. Outra pergunta, né? Você trabalhando com aposentadoria, afastamento, doença, 2024 conseguiu mais assim, não você, né? Você acredita que teve mais pessoas aposentadas, mais pessoas afastadas de 2023 ou 2024 foi um ano meio complicado? Olha, 2024 foi um ano complicadíssimo. Não foi complicado, foi complicadíssimo. Em razão que veio vindo aqueles atrasos da pandemia, né? Teve tudo isso que foi somando. Depois que acabou a pandemia, veio aqueles monte de greve, né? E esse ano tivemos mais greves, né? E aí, nesse retorno, o governo tentando driblar esses atrasos, criou-se algumas ferramentas, mas não tão eficazes assim. Ferramentas que apenas deu resposta, mas deu muita negativa. Então, assim, foi realmente um ano bem tenso. Eu não vejo com bons olhos o que nós enfrentamos em 2024. Foi um ano bem tenso. Não que não conseguimos bastante vitórias, mas assim, poderia ser melhor. Sim, a luta foi maior. A luta em 2024 para conseguir os reconhecimentos foi maior. Porque você veja todas as notícias que a gente acompanhou sobre a quantidade de processos contra o INSS aumentou muito. Se aumentou muito, é porque o INSS está negando muito. Porque se o INSS estivesse concedendo bastante, não tinha tanto processo contra o INSS, né? O INSS é réu nos processos, na maioria dos casos, ele não é autor, né? Não tá, a maioria dos processos é contra o INSS, não o INSS cobrando alguém. Então, se não tivesse aumentado tanto essa demanda de processo, significaria que menos pessoas estão reclamando do serviço oferecido pelo INSS. E aí, né, antes da gente terminar, para as pessoas que estão nos assistindo, está esperando ou o seu afastamento, ou a sua aposentadoria, o que a doutora diz sobre tudo isso, né? Um consolo aí. Assim, nós temos que buscar sempre o reconhecimento dos nossos direitos,
porque são direitos, mas às vezes precisa de uma luta, uma comprovação maior para comprovar o direito. Não adianta falar, é meu direito, mas se você não tiver como comprovar isso, às vezes fica muito difícil você alcançar o bem que você tanto deseja. Porque nós falamos, e eu oriento muito todo mundo, o benefício previdenciário não é só dinheiro, é o bem da vida da pessoa. Às vezes é a fonte de sobrevivência. Então, é algo muito diferenciado e você não deve desistir. Precisa correr atrás, precisa buscar muita orientação, porque às vezes falta só a instrução correta de onde buscar, como buscar e o que fazer. Então, busca a orientação que você vai conseguir. Uma mensagem de Natal aí para a gente terminar, que depois da manhã já é Natal. Olha, o ano voou, né? Parece que foi ontem que nós estávamos aqui desejando um bom ano para todos. E aí a mensagem se redobra de um Feliz Natal para todos, com muita harmonia, prosperidade, que nós buscamos a fé, que nós precisamos ter disso para nos sustentar, porque é Ele que nos ilumina para continuar seguindo o caminho do bem. E um bom Natal aí para todos, né? Que Deus realmente nos abençoe. Muito obrigado aí pela nossa parceria. Eu também, antes de ontem, fez um ano que eu já fiz minha cirurgia. Olha só como passa, né? Foi Natal do ano passado. E nós estamos aqui informando, encontro muitas pessoas que falam, ai, como é bom as dicas que a doutora dá, né? Porque como é bom informar as pessoas. Deus abençoe você nesse Natal. Amém. E o dobro para todos nós, todos vocês que nos acompanham. Quiz da Previdência. Realização Maria Fernanda Mascaro, Advocacia.